Denícoli, o Ciro, você colocou essa questão dele para o governo, também se fala para o Senado, né? Tem uma disputa pelo Ciro, do passe do Ciro, hoje ele está no PDT, tem questões locais ali que desagradam o Ciro, ele conversou com o PSDB, que estava esperando muito que ele fosse para lá, mas de repente, no meio do caminho, teve uma traição ali e ele foi aparecer na festa do União Brasil com o Partido Progressista, que fizeram uma federação e hoje é o maior grupo de direita do país. Então ninguém entendeu muito a presença do Ciro ali. A gente entrevistou na época o ACM Neto, que é presidente da fundação do União Brasil, é um líder importante ali nesse grupo. Ele chegou a dizer, né, Neila, do Ciro, de repente, entrar também no União Brasil. Por isso que a gente fala que ele é uma noiva, que o passe dele está sendo disputado, não é à toa. As pesquisas estão mostrando que o nome do Ciro voltou a circular com força aí na cabeça do eleitorado. A eleição está longe, né? É só no ano que vem, mas na política ela está muito perto, porque só se discute isso em Brasília, aliás, esse ano todo, né? Isso é muito característico de um governo fraco, como é o governo Lula, que não está preenchendo todos os espaços políticos, né, que deveria preencher para que não se antecipasse tanto essa agenda eleitoral. O Tarcísio Denícoli viria para Brasília essa semana, hoje, para ter reuniões para poder pautar a anistia ali no Congresso. Essa agenda foi cancelada e, segundo as informações, é porque ele considerou que já se foi feito todos os esforços para que o Congresso paute a anistia. Me parece que ele está jogando a toalha. A gente vai apurar mais um pouquinho aqui, a gente está ao vivo, né, Neila, assim, no curso do programa, mas se for isso mesmo, à primeira vista, eu diria que ele está jogando a toalha, porque senão ele teria vindo para Brasília para tentar articular. Se ele vem para Brasília para articular a anistia, isso não é pautado pela Câmara, inclusive pelo seu colega de partido, que é o presidente da Câmara, isso vai cair no colo do Tarcísio. Ia pegar mal, né? Ia pegar mal para o próprio Tarcísio, que não conseguiu sequer convencer o presidente da Câmara, seu colega de partido, a pautar esse tema. Mas as pesquisas que você andou fazendo aí, Denícoli, mostram que as pessoas estão cansadas também dessa pauta da anistia, acham que não tem tanto apoio mais a isso, né? Eu acho também, Andresa, que mudou um pouco o foco, porque a partir do momento que o Bolsonaro foi condenado, começa-se a discutir se ele vai ter uma prisão domiciliar, se ele vai para a Papuda, se ele vai, enfim, para a Polícia Federal, e aí começa-se também a jogar isso no ambiente da negociação, né? Hoje mesmo a imprensa, acho que se eu não me engano o próprio Metrópolis já divulgou que se o Trump vier com sanções, muito provavelmente isso vai levar o Alexandre de Moraes a colocar o Bolsonaro na Papuda. E o Tarcísio, que estava buscando o bolsonarismo, agora me parece que a situação se inverte, né? O bolsonarismo vai precisar do Tarcísio para fazer o meio de campo aí. Então o Tarcísio, eu acho que tem valorizado o passe dele. Então eu estou aqui, né? Se precisarem de mim, me acionem, mas eu tenho aqui a minha eleição em São Paulo, posso concorrer, estou na cadeira de governador, uma eleição que é mais simples, digamos assim, porque já está ali no ambiente de poder. E então, me parece que esse é o baralho do momento, né? São as cartas que cada um está jogando. E o Tarcísio realmente foi muito atacado, ele se envolveu, mas houve um desgaste de imagem. Ele começa a recuperar, ele chegou a ter 24% de confiança, caiu para 14%, agora está com 18%, enfim, recuperando. Ele tem uma resiliência, a gente já viu isso entre os moderados, às vezes as pessoas ficam um pouco irritadas com ele quando se aproxima muito do bolsonarismo, o pessoal mais moderado, mas depois ele acaba conseguindo voltar com alguns movimentos, então ele é um candidato realmente resiliente, isso aí eu já venho notando e já venho falando também, inclusive. Mas a situação do Bolsonaro é frágil, e neste momento o Bolsonaro quer a possibilidade de talvez ficar em casa, né, preso em casa. Seria melhor para ele, obviamente. Né? Então, o fato do Eduardo, por exemplo, estar muito efusivo, tentando ser candidato, pode prejudicar o pai. Né? Entrou um outro fator na negociação de bastidor, que é um fator muito importante, né? Onde o Bolsonaro vai ficar. Agora, o fato do Bolsonaro ter ampliado o volume de menções negativas, como eu falei, nas redes sociais, mostra realmente que há aí possibilidade de haver um candidato de direita que não seja simplesmente um indicado pelo Bolsonaro também. Né? Se ele conseguir atrair as pessoas de forma a ter um projeto que o brasileiro entenda como positivo pós-Bolsonaro, pode ser que ele consiga atrair o voto que não é do Bolsonaro, é o voto, né, do brasileiro que vai escolher o candidato dele. Né? Essa ideia de que são os votos do Bolsonaro que vai transferir
Isso é muito relativo, né? Obviamente que é uma liderança forte que tem um poder de transferência, mas no decorrer de uma campanha a coisa toma outra dimensão, as pessoas vão escolher pelo que elas acham que é melhor, né? Não existe dono de voto. Então, acho que a situação do Brasil hoje ela vai ficando cada vez mais complexa para a direita, porque não consegue se entender para qual candidato, qual lado vai. Enquanto isso, o governo vai se beneficiando, vai melhorando um pouco os índices, né? Melhorou um pouco nas pesquisas, a gente nota isso, mas também tem um teto enorme, que pega também na questão econômica, como a gente está vendo hoje nos noticiários, a questão fiscal, que já vem sendo falada, está muito mais nítida, né? Que há um problema aí que está sendo empacotado para o futuro, de talvez não conseguir pagar as contas, né? Isso tudo vai sendo considerado pelo brasileiro, mas é um momento de introspecção, sem dúvida, e as pessoas estão olhando para ver quem é a liderança que pode ocupar espaço do Bolsonaro.